Segunda-feira, dia de saúde, estamos de volta aqui recebendo o nosso querido amigo Dr. Tavares, que é cardiologista, diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos, orientando todo mundo aí de casa sobre, a gente aqui no estúdio também, a saúde do coração. Afinal de contas, quais os alimentos são os vilões e os amigos do coração? A gente está cheio de perguntas no Face também, né? Pois é, Lu? inclusive a Fátima fez uma pergunta interessante, que eu até já me adiantei por ficar curioso. Ela quer saber se a carne de porco é tão vilã assim, como as pessoas falam, de ser uma carne muito gorda. Acho que porque a gente associa também ao bacon, né? Não sei, né? Mas se faz mal para o coração, doutor? Qualquer carne, ela passa a ser vilã a partir do momento que você tenha nela uma grande quantidade de gordura. Mas a carne de porco, ela traz menos malefício em relação até à carne de vaca. Então, em se dá preferência a consumir carne de vaca ou de porco, prefere-se consumir a carne de porco. Mas que fique claro que o conteúdo da gordura, a gordura que se contém nessa carne, é que é o grande vilão da carne. Quer dizer, aquela picanha que todo mundo adora, que vem com a capa de gordura, isso daí é veneno para o coração. É veneno para o coração. Gente, carne de vaca é pior que carne de porco. É só aqui que a gente aprende uma coisa dessa mesmo. Eu ouvi falar já no filé mignon suíno, falaram que era bom também, estava vendo aqui na internet. Bacana essa dica, né? Bom, tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Sandra. Oi, Sandra. Você fala de onde? Eu falo de Santana. São José, né? Obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta, Sandra. Então, meu coração ele, assim, é 84. Só que quando eles receitam medicação para mim, partida, eu não sou bater bem. Sandra, nós vamos pedir para você ou repetir a pergunta, ou o Pedro vai tentar retomar a sua ligação, porque está muito ruim, não tá chegando muito picotado aqui. Eu não sei se você está em celular ou não. Você consegue fazer a pergunta novamente? Então, meu coração normal, Está muito ruim a ligação, a gente vai tentar retomar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Regina, que mora em Queluz. Ela diz o seguinte: eu sou diabética, já tenho uma alimentação adequada por conta da doença. Ela quer saber se os diabéticos, se as pessoas que sofrem de diabetes têm mais tendência a ter problemas do coração e qual a alimentação ideal, então, nesse caso. Todo paciente diabético ele tem a chance de 4 até 5 vezes mais de ter uma doença cardíaca e principalmente o infarto agudo do miocárdio em relação ao indivíduo não diabético. E o cuidado maior do diabético é manter a sua glicemia adequada, que não é nem a glicemia, tem que manter nós chamamos de hemoglobina glicada, que é o que dosa a glicemia nos últimos 3 meses. Então tem que manter naquele nível abaixo de 7 e para isso ele vai depender principalmente da dieta. Precisa ser uma dieta rigorosa, precisa ter um equilíbrio do peso, ou seja, baixo peso, tá? Não pode estar gordinho. E isso tudo, é claro, vai influenciar a alimentação desse indivíduo. Por falar em gordinho, o Paulo, que está numa dieta rígida aqui, ele quer saber se essas dietas aí, ditas milagrosas, podem afetar também a saúde do coração. Já já o doutor responde, Lu. Pois é, gente, porque esse estresse do dia a dia também é acompanhado de algumas doenças, como a hipertensão, a diabetes, e algumas outras formas também. Isso pode ser revertido de acordo com o seu tipo de alimentação, sim, por mais que você sofra disso. E agora a gente tem as dicas da nutricionista Camila Freitas, que vai contar pra gente 5 alimentos essenciais para a saúde do nosso coração, e a gente confere. O primeiro alimento bastante importante para a saúde do coração é a aveia, especialmente o farelo de aveia. O farelo de aveia, para quem não sabe, é a parte mais externa do grão da aveia e ela tem uma concentração muito grande de beta-glucana. Beta-glucana é uma fibra que tem uma ação intestinal onde retira o colesterol que está ali no intestino e elimina pelas fezes, não permitindo que ele seja absorvido pela corrente sanguínea. Uma quantidade de farelo de aveia que tem um efeito potente para a redução desse efeito do mau colesterol é na ordem de umas 3 colheres de sopa diárias. Um outro alimento bastante interessante para a saúde do coração é o suco de uva tinta, o suco de uva integral, ou o vinho tinto, claro que com bastante moderação, no máximo 1 copo por dia, 1 taça por dia. Esse suco, essa uva tinta, tem uma substância chamada resveratrol, que é bastante interessante na redução do mau colesterol, tem uma ação antioxidante, ou seja, tem uma ação antirradical livre e também relaxa um pouquinho mais essa parede dessas artérias. Um outro alimento importante são os peixes de água salgada e profunda. Daí se incluem o salmão
Detalhe, o salmão selvagem, não é o salmão de cativeiro que a gente encontra com muita facilidade. Mas também existe o atum, a sardinha, que a gente encontra com bastante facilidade aqui no Brasil, e o bacalhau. Esses alimentos contêm o ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura presente nesses peixes que tem uma atuação muito importante na redução de triglicérides e também numa ação anti-inflamatória. O ideal é que se consuma 3 vezes por semana. Um outro alimento que vale a pena a gente investir na nossa alimentação é o alho. Barato e de fácil consumo. Ele tem uma substância chamada alicina, que é bastante interessante na redução do mau colesterol, o LDL, no aumento do bom colesterol e também nesse efeito anti-inflamatório de relaxar os vasos e reduzir a pressão arterial. O azeite tem um tipo de gordura monoinsaturada que tem um efeito bastante importante para o aumento do colesterol, do bom colesterol e na redução do mau colesterol também. Tem substâncias antioxidantes, como compostos fenólicos, vitamina E, que também vão fazer um bem danado para o coração. Dicas bem legais, né? O doutor estava falando do peixe aqui, que os esquimós têm muito menos problemas de coração porque eles comem bastante peixe. Mas o peixe não é um enlatado, não. É peixe, peixe mesmo. Deixa eu só aproveitar, Luciana, aguenta só um pouquinho na linha aí, que a gente está falando dos alimentos. Responder aqui o Paulo, ele está numa dieta rígida aí, rígida, cortou quase tudo. Ele quer saber se as dietas podem prejudicar o coração. Dessa forma, sim. Tudo que é em excesso faz mal. Então, tanto a dieta rígida quanto o excesso de se alimentar faz mal. Quando você suprime a dieta, você está suprimindo uma série de elementos que o seu organismo precisa. Então, você pode fazer dieta sim, mas de uma forma balanceada. O que se deve fazer é você comer nos horários corretos, menores quantidades durante o dia e distribuir a sua dieta de acordo com as necessidades para carboidrato, gordura, vitaminas e sais minerais que vêm pelas frutas, pelas leguminosas. Ok, então muito séria aí a dieta. Vai trazer problema sério porque o organismo vai ter um desequilíbrio muito grande. Ok, então. Bora lá atender a Lu, Luquinha? Vamos lá. Oi, Luciana, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela participação. Você é daqui de São José, não é isso? Isso. Tá, pode fazer a pergunta, querida. Obrigado aí pela ligação. Gostaria de falar para o doutor se eu tenho problema cardíaco, se eu posso engravidar, arrumar filho? Ah, boa pergunta. Quem tem problema cardíaco pode ter filho? Depende do problema cardíaco que se tem. Você pode ter problemas cardíacos que você pode ter uma gestação normal, desde que você tenha o acompanhamento do cardiologista, e você tem algumas patologias cardíacas que vai fazer com que a sua gestação se torne de maior risco. E aí é um consenso que vai ter entre o médico e o paciente para ver se essa paciente pode ter uma gestação tranquila com o acompanhamento médico, porque aí é necessário uma série de tratamentos durante a gestação inteira, porque é uma gestação de alto risco. Ok, então, doutor Tavares. E daqui a pouquinho estão perguntando aqui, você falou do carboidrato, o integral pode? Pois é, gente, vem novidade aí sobre o integral, viu, Luquinha? Nossa, se não puder, gente, a gente tá, né? Tá na roça. Tá na roça. Bom, quase 2 milhões de pessoas realizaram uma manifestação aí em Paris histórica pela liberdade e também pela democracia após os atentados terroristas registrados na França. A passeata também homenageou os 17 mortos em 3 ataques diferentes nos últimos dias. Entre eles, as 12 pessoas que morreram em um atentado contra a sede do jornal Charlie Hebdo. Essas manifestações, Solange, elas também foram realizadas em outras cidades da França, por isso que somaram esse número incrível de 3 milhões e 700 mil pessoas nas ruas em todo o país. Na verdade, o mundo inteiro está em manifestação. Só um complemento, Luquinha, com essa curiosidade sua agora. A França deixou, nesse instante, 10 mil militares em alerta após os ataques também e a suspeita de ataque aí que pode acontecer ao Vaticano. É o terror, né? Esse é o terrorismo, né? É o terror que a gente vive o dia a dia. Bom, a gente faz aquela paradinha bem rápido pro break e mais uma tragédia, um incêndio aí residencial terminou com 3 mortos e 10 feridos e eu já conto mais para você.